Oi, 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 amores! Hoje eu tô gravando o primeiro vídeo da sequência de vídeos que a gente vai fazer sobre o filme Comer, Rezar e Amar, que é um filme que mudou a minha vida e que ele tem muito em comum com mulheres que estão em busca por si mesmas. Então, eu tô chamando essa série de vídeos aqui Em Busca por Nós Mesmas, né? Que foi uma busca que eu passei e que eu tive muito a Liz, que é a autora e personagem do filme e do livro, como uma referência para mim. Então, muitas vezes eu penso, né, nesse trabalho que eu faço, que é um trabalho de ajudar mulheres a terem uma vida com a sua cara, né, que passa por ajudar vocês a terem mais autoconfiança, mais clareza de quem vocês são de verdade, para que você possa viver uma vida que você vai chegar lá no fim e falar, cara, valeu a pena, sabe? Fui eu. Toda vez que eu tô trabalhando com vocês, esse filme tá sempre, de uma forma ou de outra, na minha cabeça, participando, né, tipo, ilustrando essa jornada. E faz um tempo já que eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre esse filme, porque eu acho que ajuda muito a gente ter as cenas como símbolos, sabe? Como âncoras. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo onde eu vou falar da primeira parte do filme, né? Que é meio que é contextualizada antes dela começar a jornada pela busca dela mesma. E vou traçando paralelos, né? Tanto com a minha jornada quanto com a jornada de algumas das alunas que já passaram comigo, pra gente ir ilustrando esse caminho para que você tenha mais referências, né? Quanto mais referências você tiver de mulheres que estão empoderadas, donas de si, donas da própria vida, né, com as rédeas da própria vida. Quanto mais exemplos você tiver de mulheres assim, maior a chance de você persistir no caminho para você se tornar também dona de si, sentir dona de si e se sentir fortalecida na sua própria vida. E essa série de vídeos que eu tô fazendo, eu fiquei inspirada de fazer essa série de vídeos porque eu ofereço, de tempos em tempos, um evento gratuito, online também, que se chama Retiro Virtual. E no Retiro Virtual, eu falo com mulheres que estão se sentindo perdidas, desconectadas de si mesmas, inseguras e que querem mais clareza e autoconfiança para viver uma vida autêntica, para viver uma vida com a tua cara. Então, e vai ter o retiro virtual daqui 2 semanas. Então, hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui é dia 31 de maio de 2023, caso você esteja no futuro, né? Se você estiver no futuro, o link que eu vou deixar, ele vai funcionar ou para uma lista de espera ou para o próximo retiro do futuro, né? Mas se você está vendo aqui no presente, o próximo retiro vai acontecer dia 12 de junho e você pode se inscrever gratuitamente. Ele é um evento que precede a abertura do meu programa Despertar, que é um programa de mentoria mais profundo. Mas, obviamente, a cada etapa você pode entrar e sair como quiser, do que estiver fazendo sentido para você. A ideia toda, tanto do retiro virtual quanto dessa série de vídeos, é mesmo te dar novos ângulos e mais bagagem, mais ferramenta, mais recurso para que você se reconecte com você mesmo. Então, nessa aula de hoje, aqui é falar aula, né? Que eu sempre dou aula, sou meu professor, né? Eu amo. Que inclusive é uma coisa que eu resgatei nesse resgate pela minha essência, assim. Porque eu sempre gostei muito de ensinar. Depois a gente conversa sobre isso. E hoje eu vou falar sobre alguns pontos que a Liz passou na jornada dela, que é a primeira parte do filme, e vou fazendo paralelos com questões que fazem parte da vida da maioria das mulheres, tá? Principalmente as que estão se buscando. Então, só pra gente começar a contextualizar aqui, a Liz é uma mulher americana, né? Então a gente tá falando eu vou falar do filme Comer, Rezar e Amar, que é uma obra baseada num livro. Eu já li o livro é, como né, na maioria das vezes, muito mais legal do que o filme, mas o filme também, eu amo o filme.
Eu já assisti 235 milhões de vezes. E eu gosto, e eu vou falar hoje do filme, porque primeiro que daí é 2 horas, né? Então dá pra você rapidamente assistir ou reassistir se você já assistiu. E também porque tem as cenas, sabe? E as cenas do filme, elas vão servir como âncoras da nossa conversa aqui. Então, eu vou estar falando do filme. E aí, eu vira e mexe, eu vou falar uma coisa em outra do livro que eu me lembro, porque já faz um tempinho que eu li. E a gente vai navegando. Mas a história da Liz e a história da vida real dela é que ela é uma americana, ela é uma escritora. Ela já era uma escritora na época quando o filme tá se passando. Essa primeira etapa do filme mostra a Liz casada. Então ela tá casada com o Steven e ela tá... Mostra ela num evento que ela tá muito bem sucedida na carreira dela, né, como escritora. E ele é um cara meio confuso, não sabe, pulando de uma profissão para outra. E a gente já vai vendo nas primeiras cenas a desconexão da Liz dentro daquela relação. E ela... Isso eu sei porque eu vejo muitas... Eu vejo muitas entrevistas dela e vejo muito... E já li o livro. Ela tava numa fase que ela tinha... Ela estava com o marido então dela há 8 anos. E ela tava chegando num ponto em que ela tinha que se decidir se ela ia ter filhos ou não, né? E aí, já nas primeiras cenas, assim, aparece a amiga dela, né? A Delia, que é a Viola Davis. E aí a Delia tem um bebezinho. E tem uma cena já que eu acho muito simbólica, logo no começo do filme, que a Delia vai, né, trocar o bebezinho. E ela confessa pra Liz que ela tinha... A Liz pergunta, quando você soube que você queria ser mãe? Porque a Liz tá nessa questão, né? E aí a Delia fala assim, eu sempre soube, né? Eu tenho uma mala, né? Uma maleta, e que eu coleciono coisinhas de bebê e tava só esperando o meu marido ficar pronto pra ter bebê. E a Liz fala, eu tenho uma malinha dessa, só que a minha maleta é uma maleta cheia de viagens e lugares que eu quero visitar antes de morrer. Então, essa malinha aqui é a maleta dos sonhos, né? Que são aquelas coisas, e isso eu já acho um primeiro ponto, assim, pra você começar a entrar nessa reconexão com você mesma, é você tirar debaixo da cama qual que é a sua maletinha dos sonhos, sabe? E eu gosto muito dessa parte do filme porque mostra 2 maletinhas muito diferentes. Uma é a maletinha, né, da família e dos filhos, e a outra é a maletinha da liberdade, da viagem. E são 2 formas de querer viver a vida e nenhuma tá certa ou errada, mas cada uma tem a sua, né? Então já tem essas 2 imagens, essas 2 mulheres muito fortes desde o começo do filme, trazendo isso. E aí, a Liz... a gente já começa a ver, então, a Liz ali tentando se encontrar dentro daquela vida que ela mesma construiu. E aí eles saem dessa festa, e aí eles chegam em casa, e a Liz começa a sentir muito forte que ela não tá na vida que ela deveria estar. E tem uma cena que me marca muito, que é uma cena que ela tá descendo as escadas da casa, e ela fala, e eu até escrevi aqui pra vocês, porque é uma cena que eu me identificava muito, sabe? Ela fala assim, a gente comprou essa casa faz só 1 ano. Não era o que eu queria? Eu participei ativamente em cada momento da construção dessa vida. Então, por que eu não me vejo em nada disso? A única coisa mais impossível do que ficar é ir embora. Esse momento da Liz, que ela tá andando pela casa dela, eu acho muito, muito simbólico, que é quando você tá perdida, né? Que eu imagino que é o que você tá sentindo e o que eu senti, né? Há 10 anos atrás, quando eu tive meu despertar. Que eu me sentia exatamente assim. Na época, eu tava já na Austrália há 7 anos.
Eu já tinha chegado num ponto confortável da minha jornada na Austrália, porque eu comecei a jornada da Austrália no perrengue tradicional aqui da Austrália, que é: você vem com pouco inglês, pouco dinheiro, não tem amigo, não tem referência, não tem ninguém, né? Começa a trabalhar como faxineira, como garçonete, sem segurança de visto, sem segurança de nada, totalmente perdida. E aí fica naquele perrengue, não é um perrengue chique, mas fica perrengue e um tempo, assim, até me estabilizar. Então demorou pra eu conseguir meu visto. E nessa época, né, que eu tive a minha crise existencial, né, que é a crise que a Liz está tendo, eu tava já aqui há 7 anos, eu tinha minha residência, eu tava num trabalho estável, eu tava ganhando dinheiro, eu tava viajando o mundo, eu já não estava mais compartilhando casa. Então eu tinha chegado num ponto que pra Fernanda de 7 anos antes, que foi quando eu cheguei na Austrália, era o sonho. Era o meu sonho, tá? Aonde eu tava. E eu tinha construído aquela vida pra mim. Eu tava casada na época com uma pessoa que eu amava, eu queria estar naquele casamento. E eu viajava sempre, que era um sonho, né, meu também, na minha maletinha dos sonhos também tinha muita viagem. Mas de alguma forma eu me sentia totalmente desconectada. E eu me perguntava isso, mas gente, não era isso que eu queria? Mas se era o que eu queria, por que eu não me vejo aqui? Essa sensação da gente estar numa vida em que a gente deveria estar feliz, mas a gente não tá. Que a gente deveria estar conectada, que a gente deveria estar grata, deveria estar empolgada e não tá. Não tá. E a culpa que vem com isso, porque eu me sentia muito culpada, e a Liz também se sente muito culpada. De simplesmente não estar feliz, de tipo, simplesmente falar, cara, desculpa, eu tentei, eu fiz essa vida porque eu apostei nessa vida, porque eu achei que era o que eu deveria fazer, mas e aí ter que lidar com a culpa de mudar de ideia, de perceber que não era bem isso, sabe? Então esse já é um ponto que eu me identifico muito com o filme em relação à minha história, porque eu me senti exatamente assim. Uma culpa por não estar feliz na vida que eu achei que eu ia estar feliz e que eu participei para construir, sabe? E o quanto que foi difícil para mim admitir que eu não estava feliz. E pra Liz é muito difícil admitir que ela não estava feliz. Por isso que ela fala, né? A única coisa mais impossível do que ficar é ir embora. Porque você dá um medo enorme de você falar, não é isso, eu vou fazer outra coisa. Mas o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E do mesmo jeito que a Liz, do mesmo jeito da Liz, eu também não tinha noção do que seria o próximo passo. Eu só sei que, no caso da Liz, o primeiro passo para a transformação dela foi um divórcio. Né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que é a próxima etapa aí do primeiro começo da primeira parte do filme. Para mim não foi um divórcio. Para mim foi sair do meu trabalho. A busca da Liz por si mesma passou muito pela forma como ela se relacionava romanticamente. A maneira como eu despertei, a maneira como eu comecei a viver uma vida, né, a busca por mim mesma, conectada comigo mesma, uma vida autêntica, foi através do trabalho. Porque eu tava trabalhando na época em restaurante, eu era boa naquilo. O próximo passo, óbvio, era eu ter o meu próprio restaurante. E só que eu olhava para aquele futuro e eu não me empolgava, não me via ali, sabe? E era muito engraçado, porque na época eu era vegetariana. E aí eu pensava em abrir um restaurante brasileiro, com coxinha, né? Eu lembro muito da crise que eu tive com a coxinha. Que eu queria muito abrir um restaurante brasileiro que tivesse coxinha, porque eu sempre amei coxinha. E aí eu pensava, mas aí eu sou vegetariana porque eu sou contra o que a gente faz com os animais, aí eu vou ter um restaurante em que eu vou estar usando muito mais animais do que se eu comesse individualmente, né? Então eu tinha uma puta crise, os meus valores não estavam sendo atendidos, sabe? Naquela vida que eu tava projetando pra mim. Mas a Liz começa então a trajetória dela com uma ruptura, que é a ruptura do divórcio. Eu comecei a minha jornada com uma ruptura profissional, que foi, eu tava numa fase em que eu acordava e eu não queria trabalhar,
Eu acordava e a primeira coisa que eu pensava era, eu só queria que fosse hora de dormir de novo, o que era, né, entrando numa depressão. E aí eu, sempre que eu começo assim, eu fico muito atenta com essa coisa da depressão, com muito medo do dia que eu não vou conseguir levantar, de fato, sabe? E aí eu falei, vou ter que tomar uma atitude e eu vou ter que sair desse emprego. E aí eu vejo o que eu faço. Pra mim foi esse momento da ruptura. Foi quando eu falei, eu vou sair desse emprego e eu vejo o que eu faço. Eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha ideia do que eu ia fazer. E a Alice também não. Porque aí ela tem essa cena que ela desce, né, na casa dela, falando que ela participou, né, ativamente da construção daquela casa, daquela vida. E aí ela decide se reconectar, ela decide rezar. Daí ela vai pra. Tem uma cena do banheiro, que também é uma cena que eu acho muito, muito bonita e muito simbólica, que ela entra no banheiro, ajoelha e começa a rezar. E ela começa a rezar falando algo do tipo: Oi Deus, desculpa que eu nunca falei com você antes. Eu tô enrascada, eu tô em trouble, ela fala, né? Eu preciso de ajuda. E aí ela fala: me fala o que fazer. Me fala o que fazer. E aí a própria voz dela fala na cabeça dela, né? Na própria voz ela fala: vai pra cama, Liz. E aí ela vai pra cama. E aí o marido dela fala que não quer ir viajar com ela, porque eles iam fazer uma viagem. E ela fala: e eu não quero mais estar casada. E aí começa o divórcio, começa a ruptura da vida anterior. Aqui nessa cena do banheiro eu acho muito a Liz, o processo da Liz, e isso. Na verdade, eu tava falando das primeiras cenas do filme, falando de uma festa, mas antes da festa aparece ela fazendo uma viagem ao trabalho pra Bali, onde ela conhece o Ketut, que é o xamã lá balinês, que fala pra ela que ela vai ter 2 casamentos, um curto e um longo, e que dá pra ela um desenho que é um boneco que não tem cabeça, tem um olho assim, tem 4 pernas e fala: você tem que viver como esse desenho, com 4 pernas, para que você fique no mundo, mas que você veja sempre pelo coração. Assim você vai conhecer Deus. Não é isso que você está procurando? Então, a busca da Liz por si mesma também passa por esse caminho da espiritualidade. Que não é uma coisa que eu tenho em comum com ela, porque o meu trajeto não foi um trajeto através da espiritualidade, muito embora eu tenha tido um período que eu tenha tido isso, mas não foi logo no começo. Só que eu me identifico com isso, mesmo não tendo sido a busca por Deus para mim, porque para mim foi a busca por um propósito, por algo maior, por uma conexão com algo maior. Porque na vida que eu tava seguindo, eu não me sentia conectada com algo maior. Eu me sentia muito como se eu estivesse só sobrevivendo. Mas eu não tinha aquela sensação de, cara, eu tô viva, eu faço parte de algo, sabe? E pra mim, essa espiritualidade, essa conexão com algo maior que a Liz vai, né? E depois o filme tem isso, a busca, né, por ela mesma através dessa conexão espiritual. Pra mim, tá sempre muito conectada à natureza. Tanto que depois que eu pedi a minha demissão, eu decidi que eu não ia trabalhar, tipo, por um mês, assim. Porque sempre que eu tirava férias, eu ia viajar. Eu era louca por viajar. Só que também quando você viaja, você também tá de férias, fazendo um monte de coisa. Não é que eu parava pra me escutar, sabe? Então, o que eu sabia era, eu preciso parar pra me escutar. Eu podia tirar um mês. Eu tirei um mês pra simplesmente viver, me situar, sabe? E uma das coisas que eu comecei a fazer nessa época foi correr. E eu morava em Brisbane na época, eu corria pelo rio, e eu lembro de correr e de me sentir muito conectada com a natureza. Eu corria pelo Jardim Botânico, eu corria pelo rio, e tinha na época uma música que chama At Home, do Crystal Fighters, que ela fala, né, eu achei que eu nunca mais fosse te ver
e agora você tá aqui. E essa música me emociona até hoje, porque era como se eu tivesse me perdido de mim mesma e de repente eu tava tendo aquela conexão, sabe? Com uma eu que era maior do que as paredes da minha própria vida, sabe? E eu sentia que eu tava voltando pra casa. Eu tava voltando pra mim, sabe? Que inclusive é uma coisa que a Alice fala, que eu já vi ela falando em entrevista. Eu tava voltando pra mim. E tem uma frase do Ram Dass que fala, né? A gente tá só levando uns aos outros a casa, que é a volta pra si, né? E a Alice faz essa jornada através da espiritualidade. Ela se conecta com algo maior e ela vai em busca de Deus. Eu tava procurando por algo maior no sentido da minha sabedoria, de me ouvir. E eu acho muito legal que quando ela tá na cena do banheiro e ela pede pra Deus, a voz vem com a voz dela, que é uma mensagem de essa voz da sabedoria, essa voz, né, que seria a voz desse algo maior, dessa transcendência, a gente vai chamar. Porque assim, eu quero tirar esse peso de Deus, porque Deus é uma coisa pra cada um, né? Tipo, se você for judia, você vê Deus de um jeito, se você é católica, você vê de outro, se você é do candomblé, você vai ver de outro, e no fim, o que eu e a Alice, eu acho, estamos evocando aqui é essa parte nossa que sabe das coisas. Essa parte que existe dentro de nós. E aí, óbvio, dependendo da sua fé, você pode conectar isso ou não, né? Mas não depende da fé. Não depende da fé. Porque é essa busca por transcendência, por algo maior. Pra mim, isso veio muito na busca pelo propósito. Porque eu sentia que eu queria fazer mais. Eu sentia que eu tinha um potencial pra mais. E na vida que eu tava tomando, que era ter um restaurante, não... Veja bem, ter um restaurante poderia ser o meu propósito. Porque um restaurante, ele também pode fazer muitas coisas legais, né? Por exemplo, eu lembro em São Paulo que eu pedi hambúrguer numa hamburgueria que ajudava pessoas em situações de rua. Então, tipo, tem como você associar propósito em qualquer coisa. Mas pra mim, ter um restaurante... Eu sentia, nossa, mas é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? Tanto que eu lembro que eu queria muito ser muito boa na minha profissão, né? Desde pequena, desde criança. Desde que eu tenho 8 anos de idade, eu quero ser bem-sucedida profissionalmente. Acho que é porque minha mãe sempre trabalhou fora. Eu sempre tive esse modelo de mulher que mora fora, que é bem-sucedida profissionalmente. Eu sempre quis isso. E... Então, né, eu tava trabalhando em restaurante e eu tava buscando isso. E eu lembro que eu fiz um curso de vinho. Um curso muito profundo, assim, a caminho de me tornar uma... Ai, como é que chama a pessoa que... Um sommelier. A pessoa que entende muito de vinho. E eu lembro que eu tava no curso e experimentando vários vinhos. E experimentei, sei lá, 120 vinhos na semana. E aí comecei a entender que para entender de vinho você tinha que entender de solo, você tinha que entender da casca da uva, dos meios de fermentação. E eu comecei, do jeito que você... conserva as garrafas, eu pensava, gente, eu tô um pouco me fudendo. Tipo, eu tô um pouco me fudendo pra isso. Eu não quero saber da casca da uva, eu só quero tomar um vinho e conversar, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de conversar sobre coisas profundas, sabe? Que fazem as minhas ideias transarem, sabe? Tipo, eu gosto de estímulo intelectual, assim. Eu gosto de conversas profundas. Minhas amigas sabem, tipo, eu fico com uns papos, assim, eu sempre gostei disso. Isso é o que faz eu me sentir viva, sabe? Eu tava totalmente desconectada disso. Então, pra mim, essa busca por me sentir viva tinha a ver com propósito e tinha a ver com carreira. Pra Liz, não. Pra Liz, toda a jornada dela tem a ver com o jeito que ela se relacionava romanticamente. Sempre. Tanto que ela começa o filme falando, né? Pô, uma amiga minha psicóloga foi chamada pra fazer um trabalho com os refugiados do Camboja. E ela achou, né, que, pô, ela ia ter que lidar com super questões de gente refugiada, que lidou com guerra, massacre. E aí as pessoas perguntavam pra ela sobre o namorado, o romance. E ela falou, e aí aqui tô eu, num xamã em Bali. E em vez de perguntar sobre Deus, sobre como acabar com a fome das crianças, eu vou perguntar do meu relacionamento. Então, pra ela, tá sempre girando em torno dessa coisa do relacionamento. Então, no fim, tanto eu quanto ela, a gente tava perdida de algum jeito, né? Mas aí tem 1000 maneiras aí da gente estar perdido. E aí,
A Liz vai começa a parte do divórcio. E aí o que acontece com a Liz, que tem uma parte que, assim, a primeira coisa que a Liz resiste muito a ter essa ruptura, porque ela tava tentando muito fazer dar certo. E eu me identifico muito com isso. Eu me sentia muito fracassada por não estar feliz quando eu achava que eu tinha tudo que eu precisava para ser feliz. E aqui entra um conceito que eu trabalho muito no... Eu já falei com vocês nas redes sociais sobre isso, falo sobre isso no programa Despertar, falo sobre isso no Retiro Virtual, falo sobre isso o tempo todo, que é a síndrome da boa menina. E a síndrome da boa menina é algo que tá ligada a todas nós mulheres, porque tem a ver com a forma como nós somos criadas, né, desde pequenininhas. A socialização como mulher que a gente tem. Nós somos criadas para sermos boas meninas. E o que eu quero dizer com essas boas meninas? O que eu quero dizer com ser uma boa menina? A gente é criada para ser obediente, para ser responsável, para fazer o nosso melhor, para não reclamar, para não ser chata, para ser agradável, para ser simpática. A gente é criada para ser mãe, a gente é criada para casar. Todos os filmes da Disney... Ai, também as minhas alunas sabem, eu tenho um ranço de filmes da Disney, que, pelo amor de Deus. Porque tudo aquelas princesinhas lá, sempre indo atrás do macho. Sempre, sabe? Sempre. Eu fico louca, tipo, Ariel abre mão da própria voz pra ficar com o macho. Tipo, a menina era a princesa do fundo do mar. Ela abandona tudo, sabe? E tudo isso foi introjetado na nossa cabeça desde criança, sabe? Essas princesas boas meninas, assim. Um dia eu vou fazer um vídeo falando mal dos filmes da Disney. Esse vídeo vai existir, ele tem que existir. Mas tem essa boa menina que é a boa menina que vai crescer pra casar e ter filhos e tal. E o que isso significa quando a gente vai virando mulher? Essa criação que a gente tem de criança é para que nós nos tornemos certas mulheres. A mulher bela, recatada e do lar. A mulher que é muito focada na aparência. A mulher que está em busca de um grande amor. Que o propósito de vida dela é ter a família. Que é uma mulher que não vai causar. Que é uma mulher que não grita. Que é uma mulher que não perde a paciência. Nós, como brasileiras, a gente tem como ícone maior de referência de mulher a Virgem Maria, que é uma mulher que teve filho sem nem transar. Então a gente também tem 1000 tabus em relação à nossa sexualidade, super reprimida sexualmente. Lembrando que a energia sexual é a energia da vida. Então a gente é educada desde criança a gente é criada desde criança pra ficar reprimida mesmo, né? Sexualmente como um símbolo de repressão de força vital, né? E quando a gente vai crescendo, a boa menina se torna uma mulher que precisa ser bonita, que precisa ser bem-sucedida profissionalmente, que precisa ser uma mãe calma e paciente, pura e casta, uma dona de casa exemplar. A casa tem que estar sempre um brinco. No Brasil a gente fala, desculpa, bagunça, né? A gente tem uma coisa em ser essa dona de casa, né? E tudo isso são expectativas que colocam na gente. Então, tipo, a mulher acabou de ter filho depois de passar... fulana de tal, acabou de parir, já perdeu não sei quantos quilos, já tá com a barriga trincada. Como se isso importasse. Depois a mulher tem um filho, que é a coisa mais milagrosa que existe na natureza, né?
Então você vê que existe toda uma expectativa de quem a gente vai ser. E quando você começa a entrar nesse processo de se reconectar com você mesmo, você começa a entrar numa grande questão, que foi a questão que eu entrei e que a Liz também entra. Que é, e agora você pega essa pra você. Quem é você por trás de quem você deveria ser? Se você tira tudo que você deveria ser e você se conecta com quem você é, você sabe quem tá ali? Porque eu não sabia. E a Liz também não. Eu não sabia quem eu era. Eu sentia aos 30 anos e eu já tinha feito uma viagem. A Liz, ela começa a jornada dela, ela tem esse ponto em comum comigo e com muitas de vocês. Por mais que assim, gente, a Liz faz a viagem, mas não é necessário uma viagem física para você entrar nessa viagem, nessa jornada na busca por si mesma, né? Eu, na época, não fiz também viagem. Eu tava morando já fora há 7 anos, já na minha casa aqui na Austrália. E eu perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando? E agora você vai poder me responder, porque eu tô falando sozinha. Calma, deixa eu lembrar. Eu tava falando da viagem. Gente, deu branco agora. Eu vou falando outras coisas, depois daqui a pouco volta. Ai, que nervoso. Pera, deixa eu lembrar. Eu tava falando da gente se tornar uma boa menina e se perguntar quem a gente é por trás de que a gente deveria ser. Por mais que eu tivesse tido já uma vida que eu já tava na busca, porque até a minha vinda pra Austrália já era uma busca, né? Porque quando eu tava no Brasil, quem eu deveria ser, para quem eu fui criada pra ser, pelos meus pais e pela minha família, porque eu sou classe média alta paulistana. Então, assim, eu estudei em um colégio bom, fiz faculdade boa. A ideia é, a Fernanda vai ter que ser alguém, que eu já tenho um ranço disso. De ser alguém. Tipo, como assim? Todo mundo que nasce é alguém. Isso aí causa desumanização de pessoas que não têm condições, que me deixa puto da vida. Mas eu fui criada pra ser alguém. E esse ser alguém era ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Era eu ser, um dia, casar com um cara legal, de boa família, com condições, e que eu pudesse ter uma carreira, comprar um apartamento, casar, ter 2 filhos e viajar uma vez por ano pra Europa ou pros Estados Unidos e isso, entendeu? Essa era a minha vida, o plano que pra mim. Só que desde a adolescência, desde a juventude, eu já eu falava, não sei se é bem isso. Muito embora eu tenha começado a namorar sério muito cedo, eu não me fazia brilhar os olhos esse plano. E aí eu fiz faculdade de jornalismo, não me identifiquei, terminei com 22 anos e falei, eu vou viajar por 6 meses pra ver se eu me encontro. E aí qualquer coisa eu volto e continuo nesse plano aí. Só que quando eu fui viajar pra me encontrar, eu me vi mais perdida do que nunca, né? Acho que quem vai morar fora sabe como que é, a gente vai viajar achando que vai se encontrar, você vê mais perdido do que nunca. Mas já era um movimento meu de querer fazer a vida do meu jeito, né? Então eu já tava procurando. Só que aí eu ainda achava, né, que o caminho era montar aquela vida que eu falei que eu tinha, né? Ir atrás do meu visto, ir atrás das coisas que eram importantes pra mim. Mas que não era só o que eu queria. Quando eu cheguei em tudo aquilo, eu vi, não, eu quero mais. A Liz, a vida que ela deveria ter, era a esposa perfeita, ter a casa americana lá, perfeita, com todos os eletrodomésticos, ser casada, ter um filho, que era a questão que ela tá desde do começo do filme. Ser aquela mulher perfeita. E ela tem que ter aquela ruptura, né? Então, ela teve a ruptura do divórcio, eu tive a ruptura do trabalho. E foi quando nós duas, entramos nessa busca, tá? Mas quem sou eu de verdade? Por trás de todas as expectativas, por trás de todas as cobranças que eu internalizei. Porque, pra ser bem sincera, quando eu tava nessa época dos 30 anos,
Eu já não morava perto da minha família. Então, a minha família tinha muito pouco impacto. O que eles queriam, não queriam de mim, não chegava tanto mais. O meu ex-marido também não tinha essa. Não tinha. Acabava tendo uma coisa ou outra, mas não era. Na realidade, chegou um ponto que era só eu que tava segurando uma faca no meu pescoço, sabe? Tipo, uma autocobrança, uma sensação de fracasso por não me encaixar naquela vida, que é a mesma coisa que a Alice fala, né? Ela também tava se sentindo fracassada por não estar conseguindo ser quem ela achou que ela deveria ser. Só que aí, essas coisas são introjetadas, chega um ponto que vira nosso. E aí você já não sabe mais quem sou eu? Quem sou eu? No meio disso tudo, quem sou eu, sabe? E aí tem o momento da ruptura. E o momento da ruptura, ele é um momento que a gente resiste muito. Porque a gente, muitas vezes, e o Tony Robbins fala isso, que é uma coisa que eu ouvi, eu ouvi dele quando eu fiz um evento presencial dele, que ele fala assim, que nós somos muito apegados à nossa casa emocional. Então, às vezes, a nossa casa emocional, ela é tipo aquela casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ela é toda capenga, caindo aos pedaços, mas é a nossa casa. A gente sabe se movimentar ali. A gente sabe o que esperar, a gente sabe o que falar, a gente sabe quando respirar, quando ir pra frente, quando ir pra trás. Porque é a tua vida, né? Você aprendeu a navegar a tua vida até agora. E de repente você se colocar em movimento para uma nova vida, dá muito medo. E vai começar a ter rupturas, né? Eu falo muito isso no retiro virtual, que a ruptura, ela não precisa ser drástica. Não precisa ser drástica. Não necessariamente ela vai começar com um divórcio ou com uma demissão logo de cara, sabe? Como foi o caso da Liz e o meu. Vai ter rupturas, mas as coisas que vão se romper são coisas que não estão te preenchendo. Ao mesmo tempo que é onde você sabe navegar, também não é onde está te preenchendo. Você vai acabar rompendo justamente com as coisas que estão te tirando da vida que você tá aqui para viver. Para Liz era aquele casamento. Para mim era aquele trabalho. Eu precisava romper com a Fernanda que ia ser dona de restaurante, para eu poder me tornar a Fernanda que hoje está aqui, dando uma aula para vocês sobre como ter uma vida autêntica. E não é louco pensar que há 10 anos eu não tinha isso. Há 10 anos antes de eu ter o meu despertar, eu nem sabia que dava para ser o que eu sou hoje. Eu nem sabia que dava para ser o que eu sou hoje. Eu descobri porque eu topei romper. Então, você vai ser chamada a ter essa coragem de ter essa ruptura com as coisas que não te preenchem. E o que eu te falo e por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos, porque você precisa ter referência de que dá certo. Porque outra coisa que aparece no filme, que é muito real, o seu entorno não vai te fortalecer para você se buscar e para você ser uma mulher autônoma, autêntica. Tanto que a Viola Davis, né, a Delia, que é a amiga da Liz, ela fica muito, mas você vai viajar um ano, porque daí ela tem um divórcio, ela se apaixona por um cara, dá errado com o cara, e ela fala, eu vou viajar um ano, e eu vou pra Itália, e eu vou pra Índia, e eu vou pra Bali. E aí a Delia fala pra ela assim, mas você tá louca? E se der errado, o que você vai fazer? Você tá fugindo. Ela fala, não tô fugindo. Eu tô me buscando. Ela fala, tipo, eu preciso me encontrar. Eu preciso mudar, ela fala, na verdade. E eu acho muito simbólico ter a Delia falando, né, pra ela, e se não der certo? Isso é uma loucura. Você tá agindo como se você fosse uma adolescente. E tem uma cena que o marido da Delia fala assim, isso é histeria. E eu achei muito simbólico, porque todas as mulheres que buscaram viver uma vida autêntica, elas são, de uma forma ou de outra, chamadas de loucas, de bruxas, de descompensadas, de puta. E a Liz falou numa entrevista uma vez, e eu acho muito bem pontuado,
que essa busca que a gente está fazendo, que é uma busca por nós mesmos, busca por viver uma vida autêntica, é algo novo. A gente não tem referência de mulheres fortes e estabelecidas e que tão bem que fizeram isso. Porque eu fico pensando nas mulheres que eu fui crescendo vendo, né, que eram disruptivas. Me vem a Dercy Gonçalves na cabeça, me vem a Rita Lee na cabeça. E elas sempre eram meio ícones muito fora da linha, sabe? A Porra Louca, a Ovelha Negra, a Vagabunda. Então, as meninas que estão crescendo e assistindo, falam, eu não quero ser uma outcaster, né? Que é a expulsa, né? As mulheres que têm a disrupção, são disruptivas, elas eram expulsas. As bruxas eram queimadas. Existia a caça às bruxas, sabe? Então não é à toa que a gente é condicionado a seguir modelos e é assustador sair deles. Porque chamam a gente de louca, de egoísta. Nossa, ela é muito egoísta. Eu vi um vídeo de um padre falando da Liz, falando que ela é muito egoísta porque ela queria viver do jeito dela. Aí eu falei, ela vai viver do jeito de quem? Do seu? Então, assim, uma mulher se perguntar que vida eu quero viver, o que eu quero viver, é disruptivo. E por isso que eu também me inspirei muito de fazer esses vídeos, porque é importante que a gente dê referência. E a Liz um dia falou isso numa entrevista que eu amei, que ela falou, a gente não vê mulheres solteiras sendo retratadas como mulheres felizes. É muito associado a solteirice com ser sozinha. Hoje que eu não estou mais casada, as pessoas perguntam, mas você não quer ninguém? Eu falo, se aparecer alguém que me inspire de me relacionar, tá bom, mas não tô buscando isso. Mas você não tem medo de morrer sozinha? Mas você vai ficar sozinha? Eu falo, gente, de onde vocês estão tirando que eu sou sozinha? Eu sou solteira, não tenho nada de sozinha. Eu não sou sozinha, eu tenho muita gente ao meu redor. E essa ideia de que uma mulher só é feliz acompanhada, né? Não, né? Tipo, existem mil maneiras. Então é importante ter a gente ter referências de mulheres que agora a gente tem cada vez mais. Mas ainda a gente tá crescendo. Mas se você for pensar, faz o quê? 70 anos que a gente começou a ter certos direitos. Antes a gente era primeiro, né? A gente era a propriedade dos nossos pais, depois a gente teve a propriedade dos maridos. Isso considerando as pessoas brancas, as mulheres, né, pretas já eram escravas, tipo, já eram sempre objetificadas, sempre vistas como objeto. Então a gente está começando uma nova era de mulheres livres. Tipo, eu vejo a minha jornada, né, a minha mãe, ela já era mais disruptiva do que a geração dela. A minha mãe era uma mulher que sempre teve amigos gays, sempre gostou muito de filme, sempre saiu pra trabalhar, sempre quis muito trabalhar. O que... Eu tô falando isso, mas não devia ser nada demais, mas na época era. E aí, a geração anterior da minha avó já era outra coisa. Então você vê, a cada geração, mulheres que antecederam a gente abriram portas pra gente. E agora é a nossa hora de fazer jus a essas portas que foram abertas e realmente se debruçar sobre, tá, mas essa é a minha uma vida. O que eu vou fazer dela, né? E o que é que eu realmente quero? Essa é a grande pergunta que a Liz coloca e é a grande pergunta que eu também segui. O que é que eu realmente quero? E óbvio, né? Não é algo que começa... Não é uma resposta rápida que vem, mas é definitivamente a direção certa, né? É uma pergunta que te leva para a direção certa. O que é que eu realmente quero fazer da minha vida? E aí, né, dentro desse papo de que a gente não vai receber apoio, né? Que é algo que a gente tem que fazer e a gente tem que fazer juntas aqui. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Essa é uma jornada solitária, que é individual,
mas que a gente faz juntas. Nós, mulheres que estamos em busca, a gente tem que estar juntas para que o barulho do mundo, que ainda é muito grande, não sufoque o nosso desejo de estar conectada com nós mesmos, sabe? E é importante lembrar que, assim, coincidentemente, nem eu nem a Alice queremos ser mães e nem eu e nem a Alice acabamos casadas. Mas pode ser que o seu seja, não tem problema também, viu? Não tem problema se você tiver o sonho como a Dilia de ter filhos e ser casada. Não tem problema. Desde que isso seja o que você realmente quer. E até esse casamento e até esses filhos, como é que você quer que isso seja? Para que você até siga algumas normas se você quiser, mas desde que você esteja, que passe pela pergunta, o que é que eu quero? Sabe? Então isso é muito importante. E uma coisa que eu acho muito interessante que acontece no filme é que a partir do momento que a Alice pede o divórcio, que parece que a vida dela tá desmoronando, nossa, e foi exatamente assim que eu me sentia quando eu pedi a demissão. Parecia que a minha vida estava desmoronando. Parecia que estava dando tudo errado. E o mais louco, eu tendo vivido isso, foi que foi ali que as coisas começaram a entrar no lugar. Que doido, que doido. Eu fiquei com tanto medo de deixar ir aquela vida. E quando eu fiz o primeiro movimento, que foi, né, sair do trabalho, outras coisas começaram a entrar no movimento. E isso é muito legal. No filme, a Alice pede divórcio, ela começa a ficar deprê, né? Típico de divórcio. Divórcio é muito difícil. Eu tive meu divórcio anos depois do meu despertar e foi muito difícil. Divórcios são difíceis. E ela tá na livraria comprando livros de como superar o divórcio. E aí ela vê um livro, ela vê um dicionário italiano. E aí ela compra, porque ela sempre quis aprender italiano. E eu acho muito legal essa cena, como ela vai do divórcio, que é aquela ruptura, para pegar novos elementos que conectam ela com ela mesma. Falar italiano, querer falar italiano, era uma coisa que conectava ela com ela mesma, sabe? Você abre uma frestinha e os novos símbolos vão entrando, a reconexão com você mesmo. O que é que você deixou para trás, né, na sua maletinha dos sonhos? Então eu amo esse primeiro... É uma primeira luzinha que entra assim ali, sabe? E ela fala assim pra Dilia, né? Cada palavra em italiano é como uma trufa, um passe de mágica. Ali está na busca por encanto. Ela quer se sentir maravilhada pela vida. Ela quer se sentir viva de novo. E eu me senti exatamente igual. Parecia que eu tava só sobrevivendo, eu não tava vivendo. Parecia que os dias estavam passando, que a minha vida estava passando, e eu não estava de fato vivendo, sabe? Eu me sentia sem vida. E ela fala isso, eu me sinto sem pulso, Sabe que eu acordei, sabe o que eu senti quando eu acordei? Eu não senti nada. E ela começa, né, a partir... O italiano e depois a Itália, ela é a fonte da Liz se reconectar se maravilhar com a vida, sabe? Se maravilhar com a vida. Sentir tesão pela vida, se sentir conectada pela vida. E pra mim isso aconteceu muito com a corrida e com a música. Foi quando eu me sentia maravilhada, assim, tipo, eu não viajei, pra você ver, né? Eu não viajei nessa época. Pelo contrário, eu comecei a correr no meu bairro ali, entre o meu trabalho e o meu bairro. E eu me reconectei através da música e do exercício físico. E olha que interessante, o exercício ele te traz pro corpo, né? E a Liz, a coisa do italiano da comida, né? É do corpo, a gente volta... A gente volta pro corpo, sabe? Pra gente se reconectar aqui, sabe? Então eu acho isso muito legal. E aí, ela começa a namorar o David. Aí eu quero deixar esse vídeo em 1 hora, então já vou começar a concluir. Ela começa a namorar o David, e aí como ela tem a cena da peça dela que chama A Membrana Permeável, porque ela tem muito essa coisa de se tornar a pessoa com quem ela tá, sabe? Então ela começa a se tornar como o David, e é o David que apresenta pra ela a guru da Índia, que de novo, entra e tem uma cena que ela tá com o David, que o David fala, né? Eu comecei a buscar Deus.
E aí eu encontrei essa guru. Então, é essa busca por transcendência da Liz, né? Que é o que depois vai levar ela para a Índia. Então, ela vai para a Itália para se maravilhar, para, né, se conectar com o tesão da vida. Ela quer comer e sentir a comida da Itália e ver coisas bonitas e sentir viva novamente. E aí ela quer ir para a Índia para se conectar com Deus, quer se reconectar com essa coisa maior, com essa transcendência, com essa devoção. E aí ela quer terminar o ano em Bali, que é quando ela vai buscar uma maneira de entrar em equilíbrio entre, né, os prazeres do mundo e a devoção por algo maior. Então ela tem essa coisa com o David, aí o relacionamento com o David começa a azedar, porque ela fala, né? Tem uma parte que eu até escrevi aqui pra vocês, que eu acho muito boa, eu sempre lembro dessa cena. Ela fala assim, eu não diria, na cena do teatro lá, porque ela vai ver a peça, que é uma peça feita por um texto dela, só que é o David que que vai virar o namorado dela. O David é o ator da peça, tá? Aí nessa peça, a atriz da peça tava falando, mas é o texto da Liz, então é sobre ela, né? Ela fala assim, eu desapareço na pessoa que eu amo. Eu sou a membrana permeável. Se eu te amo, eu te dou tudo. Meu dinheiro, meu tempo, meu corpo, meu cachorro, o dinheiro do meu cachorro. Eu assumo as suas dívidas e projeto em você qualidades incríveis que você nunca cultivou em si mesmo. Eu te darei tudo isso e até mais, até ficar tão exausta, tão vazia, que o único jeito de me recuperar é me encantar por outra pessoa. E é exatamente o que acontece no casamento dela. E aí ela sai do casamento e começa essa relação com o David, que é lindo mesmo. Até eu queria uma relação com o David. Brincadeira, que não. Então esse era o formato dela automático de se recuperar de uma relação para outra. E ela fala essa outra frase que é a que nunca saiu da minha cabeça, que eu sempre lembro, é muito bom. Eu não diria que eu me apaixonei pelo David. O que aconteceu foi que eu saí do meu casamento e caí nos braços do David, do mesmo jeito que um acrobata de circo, de desenho animado, pula de uma plataforma muito alta para dentro de um copo muito pequeno de água, desaparecendo completamente. Olha que forte isso. Ela desaparecia nas relações. Desaparecia. E aí, justamente isso, né? Esse padrão dela fez com que ela e o David não dessem certo. O David começou a se irritar com ela. E aí ela tem uma conversa com a Delia, que é a Viola Davis, que ela fala, eu vou fazer 1 ano de viagem. E aí a Viola Davis, né, a Delia, falou, mas você tá maluca? E, antes, eu tenho falado, inclusive vou dar uma mentoria para as minhas alunas do Despertar em mais ou menos 20 minutos, e a gente vai falar de sonhos e de ideias. Tudo começa com uma ideia. Eu falei essa semana lá no Instagram sobre isso, sobre como todo grande sonho que você já realizou começou com uma ideia. E é engraçado porque quando ela tá naquela cena que ela fala que o italiano é tipo as trufas, né, que é tipo um passe de mágica, ela tá andando com a Dillian e a Dillian fala assim, tá bom, Liz, você tá com essa coisa de italiano aí, mas você é escritora, você tem que escrever. Aí ela fala assim, quem sabe eu não escrevo sobre uma mulher que vai viajar pra Itália e aprender italiano, vai se chamar Carboidratos e Conjugações. É muito legal porque assim, ela solta isso como uma piada, mas depois essa mesma ideia se torna a ideia que ela fala quando o relacionamento com o David começa a dar errado, e ela fala pra Dilly, né, eu vou viajar 1 ano. E aí eu vou passar 4 meses na Itália, 4 meses em Bali, e 4 meses na Índia, 4 meses em Bali. A ideia veio. E, gente, a Liz é uma pessoa que existe. Essa ideia transformou a vida dela e a gente tá aqui falando dessa ideia dela. Pra você ver o tanto que uma ideia tem poder. E o quanto que você, por não estar conectada com você e não dar bola pro que você pensa, não dar bola pra essa voz que é sua, que é essa voz que tá conectada com algo maior,
que tá aí sempre te guiando, só que você não consegue ouvir, porque você tá com a cabeça tão bagunçada e confusa e cansada, que você não dá bola para as ideias que são justamente o passe para você entrar na vida que você nasceu para ter, né? Porque para mim também foi um dia que eu tive uma ideia. E se eu trabalhasse com desenvolvimento pessoal, fizesse cursos online e me tornasse nômade digital e pudesse trabalhar do meu computador em qualquer lugar do mundo? Eu, na época, trabalhava em restaurante. E porque eu larguei o meu emprego, né, em restaurante, passei um mês correndo, cozinhando, não fazendo nada demais. E aí eu decidi, aí eu comecei a ver muito conteúdo de desenvolvimento pessoal e tive essa ideia. E se eu fizesse isso? Porque eu comecei a ver as pessoas trabalhando com internet. Isso era 2013. Muito antes da pandemia, muito antes de virar esse boom que virou. As pessoas da minha vida me chamavam de louca também. Assim como os amigos da Liz. O meu ex-marido, ele me apoiava, porque ele falava, não sei, eu não entendo o que você tá falando, mas faz o que você acha que você devia fazer. Então ele me apoiou, mas ele não entendia. E os nossos amigos, eles achavam que eu tinha enlouquecido. Quando eu falei pro John, que era o meu chefe na época no restaurante, que eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal e fazer cursos, ele falou, Fernanda, quem que vai querer os seus conselhos? Ele falou. Tiveram amigos, né, que falavam, mas qual que é o seu plano B quando tudo isso não der certo? Você vai fazer o quê? Então, assim, eu não recebia, eu não tive essa referência, sabe? De mulheres que estavam fazendo. E nessa época, porque eu li o livro da Liz em 2009, muito antes, tinha sementinha, mas na época ela não tinha essa quantidade de coisa que tem dela no YouTube hoje em dia, sabe? Não tinha podcast na época, os podcasts que tinham não falavam sobre isso, não tinham tanto que tem agora, né? Mas eu fui caçando gente que tava fazendo pra eu ter referências. E eu me prendi naquilo, não, vai, sabe? Tipo, era aquela coisa que a Alice falou. A coisa mais impossível do que ficar e ir embora. Tipo, eu falei, não, agora eu vou embora. E aí o que eu vou encontrar foi assim, aquela coisa mesmo de você dar o passo e o universo bota o chão embaixo, sabe? Porque eu não tive esse apoio também. Não tive. E aí a Dilia fala pra ela, né? Você tá fugindo! Ela fala, eu não tô fugindo, eu tô precisando mudar. E eu acho isso muito engraçado, porque a gente que mora fora escuta muito isso. Quando a gente vai morar, você tá fugindo dos seus problemas. E cara, isso é mó furada. Você não tá fugindo, você tá vivendo a tua vida, sabe? Você não tem que ficar encarando. Tem muito essa ideia de que a mulher, ela tem que se desdobrar pra caber. E se você não tá se desdobrando pra cabeça, você tá entrando num movimento pra estar fugindo. Você não tá fugindo, você tá se procurando. É bem diferente. É bem diferente. E aí ela fala, né, pra Dilia, o que você comeu hoje? Ela falou, sei lá, uma salada. Ela falou, exatamente. Eu costumava ter esse apetite por comida, pela vida. E agora eu acordo, eu não sinto nada, eu não tenho pulso, sabe? E eu me identifico muito com essa cena, assim. Ela falou, eu quero ir pra um lugar, eu vou pra Itália, porque eu quero ir pra um lugar que eu possa me maravilhar. Essa busca por se sentir viva, sabe? Se sentir viva. E a Liz, de novo, ela faz essa viagem pra se sentir viva. Eu comecei a correr, sabe? Eu comecei a fazer exercício. Só pra ilustrar, tipo, não precisa, porque eu fazia 1000 viagens e eu tenho uma cena muito forte na minha cabeça de uma vez que eu tava em Paris. Então, a minha crise foi em 2013, eu acho que eu tava em Paris em 2012. E eu lembro de estar na frente da Torre Eiffel, que era assim, né? Pô, eu gosto muito de Paris, é uma cidade que me emociona, mas eu lembro de estar na frente da Torre Eiffel e falar, né? Bonita a torre. Não me senti, sabe? Aí eu pensei, porra, se eu não tô maravilhada em Paris, na frente da Torre Eiffel, o que eu preciso, sabe? Eram sinais de que tinha uma pecinha bem fora. E eu tive, né, o privilégio de poder experienciar coisas bem simbólicas, assim, de felicidade. Que, a viagem para Paris, ter o dinheiro, ter a viagem, ter
e mesmo assim não me emocionar muito, sabe? E tipo, e olha que eu nem sou, nunca nem fui e não sou, e provavelmente não vou ser essas pessoas com experiências ultra extravagantes, sabe? Porque elas não me encantam. Porque até o pouco de chique que eu vivi, viajar pra Paris, comer em restaurante legal, tomar um vinho melhorzinho, também nunca tomei nada. Nada disso me preenchia. Tipo, eu fui ganhando dinheiro e começando a ter mais experiências assim. Não era isso que me preenchia, sabe? E pra mim foi essa busca. Mas o que que me preenche então? O que que me preenche? E pra mim é muito essa coisa disso que eu tô fazendo com você, sabe? A gente, tipo, eu sou apaixonada por isso. E foi com o que eu me reconectei quando eu tive o meu despertar, né? Eu comecei a procurar, cara, o que eu realmente. Porque tem uma pergunta que é o que que eu faria. Opa! O que que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? Uma pergunta. Eu tive meu despertar, eu saí do trabalho e comecei a ver muito, né, blog, e seguindo pessoas que falavam de propósito, vendo muita TED Talk, tinha muita TED Talk na época, né, era um dos lugares que eu assistia muita coisa, e botei minha cabeça, né, tipo, eu sempre fui muito recriminada dentro dos meus círculos por ser muito questionadora, muito profunda, muito, tipo, ai, Fernanda, não enche, ai, não problematiza, ai, não vem, ai, não tinha, eu reprimia isso, porque as pessoas com quem eu andava não valorizavam. E aí, quando eu entrei nessa ruptura, que eu comecei a perguntar, mas quem é que eu sou? O que que eu quero fazer? E eu comecei a resgatar, né, a minha maletinha dos sonhos e ver o que que tinha ali. Eu vi que tinha essa mulher questionadora, que gostava de falar de coisas profundas. Sempre me entediei muito com small talk, sabe, papo furado, sempre. Então, me tornei uma pessoa muito introvertida, porque eu não consigo me conectar. Eu gosto de falar de coisas profundas. E aí tinha o TED Talk e eu comecei a mergulhar naquilo do TED. Comecei a ver que o que eu queria era falar sobre isso, falar sobre possibilidades, falar sobre coisas, maneiras da gente viver de formas diferentes, sabe? Viver de um jeito autêntico, ver com a nossa cara. E eu tava passando por aquele processo. E aí eu tive essa ideia, né, de virar isso que eu sou hoje. E aí todo mundo achou que eu era maluca e acharam realmente o que eu vou fazer quando tudo é errado. E cá estou eu, né? E lá está a Liz, né? Linda, maravilhosa, como sempre. Eu amo, porque a Liz é 10 anos mais velha que eu, mais ou menos. Acho que ela deve ter uns 50 e tanto. Eu tô com 40 agora. A minha crise foi com 30, certinho. E eu amo, porque ela fica, ai, sabe, esses modelos de mulheres maravilhosas. As minhas mulheres que eu olho e falo, uau, é a Liz, que eu brinco com as minhas alunas que é a minha melhor amiga imaginária, a Brené Brown, que eu amo, e a Brené Brown aí você vê, né? A Brené Brown é casada, tem 2 filhos, é super religiosa e maravilhosa. Tô falando isso só pra mostrar que tem 1000 maneiras, né, de você ser. Outra que eu amo, que também é casada e que tem filhos, é a Esther Perel, que é uma terapeuta que fala muito de sexualidade, de relacionamentos. Ela tem um podcast que ela faz sessões de terapia que você escuta. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Tipo, quero ser ela quando eu crescer. E a Oprah. Eu acho a Oprah muito foda. E essas são 4 mulheres, assim, que eu não me canso de ouvir. Que eu acho extremamente inteligentes e empoderadas e donas de si, sabe? São as minhas referências. E aí eu acho muito legal, e aí eu vou falar isso pra gente terminar, que tem uma cena que não tá no Netflix, porque eu tava vendo aqui o Netflix, né, pra ver, hoje eu revi a primeira parte do filme pra fazer essa aula pra vocês, e não tem essa cena no Netflix, eles tiraram, mas é uma cena que a Delia, que é a amiga da Liz, leva ela pro aeroporto, e ela começa a chorar, assim, né, de dar tchau, e fala assim, sabe por que que eu pego tanto no seu pé? Porque eu amo meu trabalho, eu amo meu marido, eu amo meu filho, mas eu também queria ir. E a Liz falou numa entrevista que uma amiga dela, que deve ser essa, né, adaptada, que tinha filhos e tal, falou: a gente não pode sair pra viajar, pra fazer essas perguntas, mas você pode, vai e me conta, né? Eu acho muito legal isso.
como até isso que eu tô fazendo aqui com você hoje é uma maneira da gente ir contando, porque não que você vá seguir os meus passos, os passos da Liz, ou os passos de qualquer pessoa, porque se a gente tá falando de uma vida autêntica, você vai ter que descobrir o caminho pra você, né? Porque é autêntico, é só seu, ninguém mais fez. Só que a gente vai ouvindo e vai pegando ideia, aquilo vai alimentando, sabe? Tipo, as minhas alunas do Despertar, né? Se você for, você sabe. A gente no Despertar, tipo, é um grupo de mulheres e aí elas vão falando uma coisa, outra coisa, e uma vai dando ideia pra outra e a gente vai navegando. E o Despertar inteiro é sobre isso. É sobre você responder essa pergunta, mas o que é que eu quero? Quem é que eu sou, né? Pra que você viva uma vida alinhada com quem você é de verdade. E aí eu tava falando desse filme do Comer, Rezar e Amar, dessa série, né, de vídeos que eu tô fazendo no Instagram, e uma menina falou, eu também vi o filme e também tive uma mudança pra me procurar, pra me achar, mas a gente se perde de novo. E é engraçado, porque eu me perdi algumas vezes depois de ter me encontrado, depois do meu despertar, em 2013, eu comecei essa vida que eu tô, né? Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a estudar para ter meu negócio, cresci, fiz os meus cursos, comecei a vender, cresci bastante. E quando eu fui pro Brasil, porque eu voltei pro Brasil de 2017 a 2022, eu me perdi de novo, muito feio de mim mesma. Só que é engraçado, porque depois do meu despertar, é como se eu não me perdi de mim mesma, tipo, eu não sabia mais quem eu era. Eu tomei decisões, eu apostei em caminhos novos, que estavam numa direção diferente da direção de quem eu era de verdade. E chegou num ponto que eu falei, a partir daqui eu não vou mais, porque eu não vou mais comprometer quem eu sou. Eu voltei. Então não é que você nunca mais se perde, mas esse despertar, ele é um caminho sempre de volta. Eu falo isso para os meus alunos. Não é que você nunca mais vai se perder. Se perder faz parte da vida de quem se busca. Porque a gente vai se transformando, a gente vai se tornando outras coisas, sabe? Só que você vai criando essa jornada de volta. Tipo, sei quem eu sou. Por mais que eu esteja sempre me descobrindo, né? E esse é o primeiro... a primeira parte do filme. Primeira parte. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar das coisas que ela aprendeu e que ela viu na Itália. No próximo vídeo vai ser sobre Itália. E aí depois a gente faz um da Índia, depois um de Bali e depois um outro de considerações finais, tá? E aí, se você quiser já se inscrever no Retiro Virtual, que é o meu evento gratuito, né, para mulheres que estão perdidas, inseguras, desconectadas de si mesmas, que querem mais clareza e autoconfiança para viver uma vida autêntica, para viver com a sua cara, uma vida com a sua cara, eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você pode se inscrever, é gratuito. E vai ser de dia 12 a 19 de junho. E é essa próxima sessão, né? Aí, não sei se você tá vendo isso muito no futuro, aí vai ter outra data. E aí você pode se inscrever. Aí, inclusive, quando você se inscreve, você já tem acesso também a umas aulas pré-retiro. Tem bastante coisa para você já ir assistindo, se preparando. E aí, lá no retiro, a gente vai conversar sobre outras coisas que vão aprofundando, né? Que a gente vai falar da Liz, vamos fazendo esses paralelos. No retiro, a gente fala sobre a necessidade de matar a melhor versão, sobre os erros que a gente faz tentando acertar para tentar se encontrar e a gente acaba se perdendo ainda mais. Então, isso é para quem tiver a fim de entrar no retiro, aí entra lá, tá bom? É isso, obrigada e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Beijo, amadas!